dia, tudo bem? Ótimo. Vamos então, nossa aula de hoje, no mundo pós-Guerra Fria. Ótimo. Antes temos que lembrar aqui o que o Hobsbawm chamou dos 30 anos gloriosos do capitalismo, que na verdade foi a consolidação do estado de bem-estar social. Na verdade, isso começa lá nos anos 30, no New Deal, a política keynesiana, onde o Estado é forte, não é mais Estado liberal, ele é forte, intervém na economia e também na questão social. Então, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, esse estado de bem-estar social vai ser a grande característica lá dos países capitalistas desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Europa e o Japão terão esse estado de bem-estar social. Nos países pobres ou nos países periféricos, né, como aparece muito nos textos de geografia, nós teremos também um certo desenvolvimento nesse período, sobretudo por conta dos investimentos, empréstimos. No mundo capitalista que está dando certo, se tem dinheiro, tem que investir para ter mais dinheiro. Tem não, né? Mas se faz. E multinacionais que vão para esses países aí. Então você tem, ou teve nesse período, 30 anos aí de, segundo Hobsbawm, gloriosos. Claro, gente, vamos perceber que tendo aqui uma visão geral por cima. Vamos esquecer que nos anos 60 nós tivemos a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, contra a questão do racismo, e essas manifestações de maio de 68 na França, no mundo de um modo geral. Então não significa gloriosos que não tivemos aí conflitos, problemas e tudo mais, tá? Mas ele quer dizer esse crescimento, enriquecimento, inclusive dos países capitalistas, sobretudo ricos. Mas quando chega 73 e 79, né, nós temos a tal da crise do petróleo. E essa crise do petróleo vai atingir em cheio todos esses países. Então, aqueles países da periferia, como nós, que tinham um crescimento econômico baseado no investimento externo, dançou. Agora eles não só não emprestam mais, como vão cobrar aquilo que emprestaram. E os países ricos vão ter inflação, estagnação econômica. Países como a Inglaterra, uma desindustrialização, desemprego. Então veja como é que a situação ficou complicada ali. A saída, no geral, encontrada vai ser chamada a saída neoliberal, ou neoliberalismo. Os dois principais representantes desse pensamento nesse momento, mais do que eles pensam, essa prática, né, vai ser o Ronald Reagan, que assume o poder nos Estados Unidos em 80, e a Margaret Thatcher, que assume o poder na Inglaterra em 1979. Tá? Alguns colocam também o Helmut Kohl da Alemanha. Mas é que depois a Alemanha ela vai mais numa direção social-democrata e menos numa direção neoliberal. Então, Thatcher e Reagan nesse neoliberalismo. E aí você já sabe, Estado mínimo, privatização, abertura comercial, diminuição dos gastos públicos, sobretudo nas questões sociais. Inglaterra e Estados Unidos vão bem nessa direção neoliberal. Com isso vão ter uma grande recuperação econômica, mas vão conviver com a desigualdade social.
para dizer a verdade, não vão nem tanto se preocupar com ela. O Estado vai abrir mão disso daí. Como se assim não tem jeito. Isso aí é assim, vai continuar assim e tal. Países como a Alemanha e a França vão mais nessa direção social-democrata. Também vão ter uma recuperação econômica significativa, menor do que os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas vão ter uma certa recuperação econômica, mas vão manter as garantias sociais. Então, são formas diferentes de enfrentar esse processo. Tá bom? E o que nós temos aqui, então, sobre o fim mesmo da Guerra Fria? Bom, as principais características estão aí. A primeira, né, que nós temos que lembrar desse mundo pós-Guerra Fria é o tal do neoconservadorismo. Então, veja, com o fim da União Soviética, nós já vimos, né, em 1991, acaba a Guerra Fria. Então, aquele conflito leste-oeste já era. Mas nós temos agora um conflito norte-sul. Esse conflito norte-sul significa, na verdade, o conflito entre os países ricos e os países pobres. Sempre levando em conta que dentro dos países ricos tem também esse conflito. Porque os países ricos vão apresentar também muitos problemas sociais, pobreza e miséria. Acabei de falar que no mundo neoliberal a questão social é deixada praticamente por ela mesma. Então vamos ter vários problemas sociais aí. E entre os países pobres, nós vamos ter uma elite de super ricos que vão viver com um poder econômico tão significativo como a da elite dos países ricos. Então veja quantas contradições aí que nós temos nesse período, tá? Mas o mundo pós-Guerra Fria vai significar, no geral, uma vitória do capitalismo, uma vitória da democracia liberal, uma vitória da economia de mercado e uma vitória da igualdade jurídica, não daquela igualdade social e econômica defendida pelas propostas socialistas, mas aquela igualdade jurídica, ou seja, somos iguais perante a lei. Tá bom? Teremos um aumento dos conflitos internos nesse período, na maior parte deles por questões do nacionalismo. Então a entrada significativa de imigrantes, que na verdade na sua grande maioria são eles vêm são refugiados, né? Que vêm de conflitos, como por exemplo a Guerra da Síria, que teve em 2011. Então a entrada desses imigrantes, somado aos problemas locais, fortalece, né, um certo nacionalismo radical, xenofóbico, racista, abrindo espaço então para essas ideias de extrema-direita, neoconservadoras, isso lá na Europa. Mas também vai acontecer isso, esse crescimento neoconservador, nos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo a partir da eleição do Donald Trump. Um presidente que pelas suas colocações, né, falas, mas sobretudo colocações nas redes sociais, bastante preconceituosas, acabam dando espaço e até incentivando outras posições ainda mais radicais de grupos racistas, xenofóbicos, negacionistas, neonazistas. Tudo aquilo que achávamos que tinha sido enterrado, na verdade, estava escondido. E agora aflora de novo no mundo. É claro que eles não vão dizer, estamos assim porque nós odiamos o outro, ou porque somos superiores e tal, mesmo que pensem assim muitas vezes. Mas os argumentos vão se aproximar assim. Esses outros que chegam destroem a nossa cultura. Eles ocupam o nosso emprego.
né, o nosso trabalho. Então usa isso como argumento para defender essas ideias, por exemplo, de fechar as fronteiras e de resistir a esse outro. Tudo bem? Bom, outra questão que ele apresenta aqui é os Estados Unidos, né? O intervencionismo. Então essa política norte-americana vai ser, acho que até continuar sendo, né? Intervencionista. Se você pegar lá a doutrina Truman, América para os americanos, né? Monroe, tudo lá já tem a ver com esse intervencionismo. Então aqui continua essa ideia de preservar, proteger e promover os valores norte-americanos onde é que eles estejam. Tá? O maior exemplo desse intervencionismo aqui já começa em 1991, na Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo é quando o Iraque ataca o Kuwait, que alguém pode falar Kuwait, tudo bem. Os norte-americanos vão enviar tropas para defender o Kuwait. Então, intervencionismo. Mas aí já é ruim, pior é o quê? Que as tropas ficam por ali. Então, quando os norte-americanos mantêm as suas tropas ali no chamado Golfo Pérsico, ele vai fazer com que o anti-americanismo, vamos dizer assim, aumente. Já existe uma posição anti-americana no mundo, sobretudo no mundo árabe. Primeiro porque eles resistem, nem sempre resistiram à cultura norte-americana. Eles não foram influenciados ou se curvaram à cultura americana, mantêm a própria cultura. Depois pelo posicionamento dos Estados Unidos sempre favoráveis a Israel. E nunca ao mundo árabe. Então essa é a tentativa norte-americana de levar o seu mundo a todos, como se fosse o mundo de todos. E esse posicionamento do lado de Israel já tinha essa oposição do mundo árabe. Agora, a presença dessas tropas aqui em áreas, inclusive muito próximas a áreas sagradas, faz com que grupos mais radicais se fortaleçam numa política contra os Estados Unidos. O mais conhecido sempre vai ser lembrado, Al-Qaeda. Al-Qaeda, como alguns falam, Al-Qaeda. E isso, aquela do Osama Bin Laden. E Osama Bin Laden, que já foi aliado dos Estados Unidos contra a União Soviética, lá na época da questão do Afeganistão. Agora passa a ser inimigo mortal, do verbo mortal mesmo. O maior exemplo disso vai ser o ataque do 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas, né? World Trade Center e ao Pentágono. O ataque, obviamente, chamado aqui de ataque terrorista, fruto da própria ação dos Estados Unidos lá no mundo árabe. A partir daí você tem o que é chamado de doutrina Bush. Eu volto já ao terrorismo, tá? A doutrina Bush. Imagina o Bush fazendo doutrina, mas pois é. São esses ataques preventivos. Então, se ele é meu inimigo, vai atacar, ataco antes. O ataque preventivo, aqueles que ele vai chamar de eixos do mal. Tem alguns aí que todo mundo já sabe, mas na verdade o eixo do mal é aquele que se coloca como anti-americano. Tá? Em 2003, né, os Estados Unidos vão atacar o Iraque, vão derrubar o Saddam Hussein. Saddam Hussein era um ditador mesmo, uma ditadura absurda. Não tem como defendê-lo. Mas o motivo, né, alegado para atacar o Saddam Hussein é um motivo falho. É uma falácia, vamos dizer assim, porque vão dizer que tinha armas lá de destruição em massa e tal. Mas não tinha prova disso. Tanto que o ataque ele é feito pelos norte-americanos sem aprovação da ONU. Os Estados Unidos passam por cima da ONU e atacam o Iraque. E estando lá, né, vencendo, eles ainda não encontram as armas de destruição em massa. Portanto, de fato, foi um grande equívoco. Ou será que lá nos Estados Unidos, o seu presidente e tal, eles não estavam pensando exatamente na ditadura do Saddam Hussein, mas queriam não só se vingar pelo ataque, mas
conquistar uma área que tinha algo muito importante para o mundo, sobretudo para o mundo norte-americano, que é o petróleo. Ah, pode ser, não pode não? Pode ser. Paramos, volto daqui a pouquinho.